Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal da Educação de Minas Gerais. Olha, vou ler uma nota para vocês aqui, que está aqui no jornal O Tempo. Ela é datada de 5 de janeiro de 2022, onde começa assim, ó: Minas Gerais distribui gratuitamente 95 mil celulares para estudantes do ensino médio. Os celulares foram entregues com um chip pré-pago, somando investimentos de 75 milhões aos cofres públicos. Vou repetir, investimento de 75 milhões de reais aos cofres públicos. Nós estamos falando da ordem de 75 milhões de reais, 95 mil celulares distribuídos para 95 mil alunos, né? Porque vai ser aí um celular por aluno, não é verdade? Perfeito. Nós temos 1 milhão e 700 mil alunos na rede estadual. A opção do governo de Minas é 95 mil celulares, 1 milhão e 700 mil alunos, 75 milhões de reais aos cofres públicos. Mais tarde, poucos dias depois, no dia 11 de janeiro de 2022, o jornal Itatiaia, que é um importante jornal de circulação em Minas Gerais, noticiava o seguinte: Minas Gerais atrasa a entrega e, para sair de crime eleitoral, celulares enviados a escolas ficarão em depósito. Segundo o governo, ainda é impossível dizer o número certo de telefones que não foram entregues e ficarão inutilizados até o fim do ano eleitoral. Estou falando isso porque recentemente, lá na Assembleia Legislativa, a deputada estadual Beatriz Cerqueira, junto lá com a colega, a nossa parlamentar, né, Andréia de Jesus, relatora do projeto de lei, aqui discutindo o projeto de lei 3449/2022, é um projeto importante, né, onde está falando aqui que em alguns lugares em Minas Gerais estão sendo instalados pinos metálicos, pedras pontiagudas, né, para evitar que as pessoas em situação de rua ocupem esses espaços. Aí está aqui a Andréia de Jesus comentando que esses obstáculos eles dificultam o acolhimento de quem não tem onde morar. Bom, esse projeto aqui foi discutido na Assembleia. Vou deixar o vídeo na descrição para que vocês possam acompanhar. Na mesma pauta aqui também foi discutida a questão da comissão, né, que foi contra a militarização de escolas. E voltando à tese aqui, por que eu estou citando isso para vocês? É porque a Beatriz Cerqueira, deputada estadual Beatriz Cerqueira, ela fez uma importante fala e que eu vou colocar para todos vocês ouvirem, assistirem. A fala da deputada importantíssima, porque ela faz duras críticas ao governo, porque em campanha lá em Caratinga, o governador teria dito o seguinte, ele diz, entre aspas, está na tela aí para vocês aí: não vou criar lei que beneficia professores só no papel. Diz o Zema, uma crítica que ele está fazendo, uma ironia, né, segundo o jornal O Tempo, ao antigo governador de Minas, Fernando Pimentel. Bom, foi através do papel que criaram a Lei 21.710 de 2015, porque funcionário público, gente, faz o que está na lei, é no papel. Nós tivemos aí esta decisão de acabar com a tabela de subsídio criada pelo governo PSDBista, vocês lembram bem do que estou falando, né? E mais tarde a Lei 21.710 de 2015, em acordo com o Sindiúti, uma vitória histórica, uma luta que demorou anos e que agora, gente, está sendo judicializada por este governo, este mesmo governo que comprou aí com 75 milhões de reais. Quantos aparelhos celular? 95 mil aparelhos, muitos deles não foram entregues em função do receio aí de chocar com essa estrutura eleitoral, né? Crime eleitoral, como eu mesmo coloquei para vocês aqui. Esse é o governo que está apostando aí na educação e que está dizendo que vai beneficiar professores de outra forma, mas não só no papel. Aí, ó, não vou criar lei que beneficia professores só no papel. Então, como que vai fazer, né? O que ele está querendo dizer é o seguinte, que o governo anterior criou um tanto de lei, aumentou o salário aí de servidores, diretores escolares, né? Eu fico imaginando se na época
esse governo tivesse aí, como é que estaria a situação dos pagamentos hoje. Mas não vou longe, não. Recentemente, conversando com uma supervisora de escola, início de carreira, estágio probatório, ela teria dito o seguinte: Tancredo, eu não recebo mais do que R$2.000. Bruto, R$2.300. Líquido, menos de R$2.000. Essa é a verdade. Eu até pedi para que ela, se pudesse, mandasse aqui, quero publicizar isso para vocês aí, para que vocês possam ver. Mas, gente, converse aí com os supervisores de carreira. Todos os professores com regime básico recebem mais do que um supervisor no estado de Minas Gerais, que trabalha 4 horas e 48 minutos. E às vezes é o primeiro a chegar na escola, equipe pedagógica, importantíssimo, fica até o final. Às vezes, meio-dia, no caso de quem trabalha de manhã, por exemplo, está dentro da escola trabalhando. 5h30 está dentro da escola trabalhando, 18 horas está dentro da escola trabalhando, 22 horas está dentro da escola trabalhando. E este servidor, este profissional, recebendo menos que R$2.000. E esse governador que está judicializando tudo, a Lei 21.710, a emenda constitucional, aquela que trata, por exemplo, criou o artigo 201 da Constituição Mineira, que fala do pagamento integral do piso salarial profissional nacional para uma carga horária de 24 horas semanais, utilizando como expediente o mesmo discurso do governo anterior, não o governo do Fernando Pimentel, mas o governo mesmo anterior ao governo Fernando Pimentel, que tratou, por exemplo, sobre o pagamento proporcional do piso salarial da educação. Lembra que o PSDB defendia a tese do pagamento proporcional e este governo atual, o governo novo, diz que também está pagando o piso salarial dos profissionais. Se você que está aí assistindo o vídeo, não se iluda, o governo não está pagando o piso salarial nacional. Quando você escuta aí, o piso salarial da educação é 3.789, bom, nós temos casos de servidores, como eu mesmo citei do supervisor, que não recebem isso. Queria lembrar também do ASB, que está recebendo menos de R$1.200, até pouco tempo ganhava até menos de um salário mínimo, né? E que com esse reajuste de 10,06% concedido pelo governo anterior, que vetou os reajustes também programados aí pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais recentemente, daria aumento para a segurança pública, uma promessa histórica, daria aumento para o pessoal da saúde, que lutou na época da pandemia, e para os professores, o reconhecimento do pagamento do piso salarial profissional nacional da educação nacional. Esse é o governo novo. Eu vou colocar agora na tela para vocês a fala da deputada estadual Beatriz Cerqueira. Eu fiz um recorte e você vai acompanhar comigo na tela para você, deputada Beatriz Cerqueira, tecendo comentários sobre essa fala do governador Romeu Zema. Segue o vídeo. O que a educação precisa, presidenta, já tem uma legislação construída com a sociedade, que é o Plano Nacional de Educação e o Plano Estadual de Educação. Então, não precisa vir para a educação tentar fazer nenhuma discussão ou nenhum combate ideológico. Basta a gente seguir aquilo que, de modo coletivo, republicano e democrático, foi construído pela sociedade e que os governos têm a obrigação de fazê-lo. Lamentavelmente, tanto o governo federal quanto o governo de Minas, eles engavetaram o Plano Nacional de Educação, assim como o Plano Estadual de Educação. Então, o que precisa ser feito, nós já sabemos. O que precisamos é de governo com a seriedade necessária para que cumpra a legislação. E, por fim, presidenta, eu quero manifestar o meu repúdio ao comportamento, mais uma vez, do governo Romeu Zema. Li hoje notícia em um jornal, a seguinte informação: o governador Romeu Zema afirmou que não irá criar uma lei que beneficie professor só no papel. Eu lamento muito que a gente tenha um governador que, no seu 4º ano de mandato, não entendeu ainda o que é educação, não leu a Constituição do Estado e não sabe o que é piso salarial profissional nacional. Porque, se soubesse, saberia que ele não precisa criar lei. Ele, quando eleito, tinha que cumprir a legislação existente ou, se ele discorda da legislação, ele tinha que ter tido o comportamento democrata de vir à Casa Legislativa alterar aquilo que ele não concorda.
Mas como ele não tem esse espírito democrático, republicano, que é próprio do Estado democrático de direito, algo que ele, me parece, não é muito adepto, ele recorreu ao judiciário para retirar da categoria direitos historicamente conquistados. E aí eu tive a curiosidade de pegar o último relatório resumido de execução orçamentária, que é um orçamento fiscal, que vai me apontar quais são os reais números que nós temos aqui no Estado. Porque é uma vergonha Minas Gerais ter dinheiro, mas não investir naquilo que é a sua obrigação. O dinheiro que eu me refiro é o dinheiro da educação. Nós temos em saldo, hoje, 21/9/2022, é só ir lá no portal da transparência, de recursos do Fundeb, dinheiro em caixa, 3.297.977 reais. Vou falar de novo. Saldo em caixa do Fundeb, hoje, lá no portal da transparência, a gente vai encontrar 3.295.702.977 reais. E da cota salário educação, saldo existente, hoje, 3.349.600.847 reais e 77 centavos. Fica sempre a pergunta: o que o governo Zema está fazendo com o dinheiro do Fundeb? Porque ele se recusa a cumprir a lei do piso. Mente à população dizendo que não irá criar uma lei que beneficie professor só no papel. Ninguém está pedindo a ele para criar lei. A gente está pedindo que ele cumpra a legislação. E não que ele tente retirar o direito da categoria que foi duramente conquistado. Então, presidente, eu quero, ao finalizar, deixar esse questionamento. O governo não paga o piso. O governo não cumpre as obrigações relacionadas à carreira da categoria. O que o governo vai fazer com o dinheiro do Fundeb? Mandar para a OS lá de Feira de Santana? Fazer uma tentativa permanente de incentivar prefeitos a aceitar a municipalização com milhões, e depois o caos vai se instalar na rede municipal e nas redes municipais e na rede estadual em 2023? Então, presidente, é para lembrar, Minas Gerais tem dinheiro, esse saldo do Fundeb custearia todo o reajuste de 33% que a Assembleia Legislativa aprovou do reajuste do piso salarial profissional de 2022 para todos os profissionais da educação. Ele não cumpre, não investe o dinheiro da educação no que precisa e vai ao judiciário retirar direitos da categoria. Eu quero lembrar as aposentadas da educação que o fato do governador ter ido ao Tribunal de Justiça retirou delas a paridade para receber os reajustes do piso salarial profissional nacional. É exatamente uma vergonha você ter um governo que trata as aposentadas da educação desta forma, tirando o direito via o Tribunal de Justiça, porque não teve coragem de enviar nenhum projeto de lei para a Assembleia Legislativa e enfrentar o debate democrático que é próprio das democracias e da Casa Legislativa. Fica meu repúdio e fica aí nosso compromisso de estar sempre trazendo a realidade da educação. No caso, a nossa realidade tem dinheiro, o governador não quer investir o dinheiro na valorização dos profissionais da educação e a gente fica se perguntando no que ele quer investir.